Fala galerinha, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como comunicar e validar a minha conexão com o banco de dados. Na aula passada a gente aprendeu a mexer no PHPMyAdmin, tá? Para gerar algumas consultas, para a gente entender um pouquinho, né, de como funciona o banco de dados. É bem superficial, eu sei, mas com isso a gente já consegue fazer um sistema, por exemplo, de login, de cadastro de login e logar numa página. Então é muita coisinha para a gente aprendendo e evoluindo. E na aula de hoje eu vou mostrar duas formas de fazer isso, usando dois paradigmas que são bem diferentes entre eles, que é a orientação a objeto e a segunda, que é procedural. Qual que eu vou fazer primeiro? Eu acho que eu vou fazer a procedural e depois a orientação a objeto, mas eu vou utilizar a orientação a objeto. Por mais que vocês não saibam orientação a objeto, isso vai fazer mais sentido quando a gente estiver chegando no final do curso. Então eu prefiro mostrar para vocês agora como faz funcionar o banco de dados usando orientação a objeto, para a gente continuar utilizando dessa forma, porque fica muito mais compacto, fica muito mais gostosinho também de trabalhar, de você ver isso funcionando, porque depois nós vamos fazer os nossos objetos. Por enquanto a gente só vai utilizar, tá bom? E se você gosta desse estilo de aula, ó, já curte aí, já mostra para mim que você está se identificando com o curso, já compartilha para outros coleguinhas, já se inscreve no canal, que aí ajuda a gente a compartilhar também e entrar no algoritmo do Google, que eu estou apanhando com força para isso acontecer. Mas eu vou conseguir, em algum momento eu vou conseguir. Então como é que a gente faz a comunicação? Primeiro, eu preciso que vocês tenham um champ aqui, ó, startado, tá? O Apache, o MySQL, com o champ aqui startado. Depois disso, com esses dois, nós vamos testar, ó, localhost e tá aqui, o PHPMyAdmin tá aqui. Na aula passada eu criei essa aqui, ó, aula BD Miltinho, mas observe aqui, ó, o charset que ele está utilizando, o utilizador, que a gente vai precisar disso, o localhost é onde está nosso servidor e a gente tem essas configurações aqui, tá bom? Depois disso eu tenho que minha base de dados chamada aula BD Miltinho. Basicamente é isso que a gente vai precisar hoje. Então vamos criar, tá? Para quem não tem PHP, eu instalei aqui, ó. Eu instalei esse pluginzinho aqui, ó, para me auxiliar a fazer a edição, falar alguma coisa de erro, trazer algumas funções, tá? Só para facilitar para vocês. E agora eu vou abrir o meu projeto, que está onde? C2 champ, htdocs, lembra disso? Olha que legal, banco de dados. Então é aqui que eu vou utilizar e criar meus arquivos. E o novo arquivo, texto, idioma vai ser o PHP. Vou lá, vou salvar como MySQL ou posso chamar como base de dados. Vocês que vão informar aí. Eu prefiro MySQL que eu já estou acostumado com isso. Beleza, e como é que eu faço a comunicação? A comunicação eu vou utilizar o MySQLi do PHP. Tá? Então no MySQLi eu tenho aqui essas informações, ó, todo aqui informando todas as funções, tudo sobre isso aqui. O que eu vou fazer é entrar, olha só, no MySQLi aqui, ó, no MySQL Construct na verdade, né? Por quê? Porque aqui tem as duas formas que a gente vai trabalhar, ó, estilo orientado a objeto e o estilo procedural. Mais para baixo tem alguns exemplos e esses exemplos aqui mostram exatamente o que eu quero. Olha só que legal. Ele primeiro habilita se eu quero ou não os erros de reporte, tá, de conexão. Então eu tenho essa opção de selecionar ou não. E aqui, ó, no estilo orientado a objeto, eu crio o meu objeto e passo algumas informações para ele, tá bom? E no procedural eu também utilizo a função connect, tá vendo a diferença? Eu não crio um objeto, eu utilizo a função connect e ela me dá um retorno de true ou false, tá vendo? Então se retornar um objeto, ela representa o MySQL Server e se retornar falso, ela representa um caso de falha. Em ambos, tá? Em ambos, até na função, ó, MySQL Connect e no método aqui do orientado a objeto. Por que eu falo isso? Porque a gente vai copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui, vou vir aqui, ó. Vou aumentar agora a tela toda, PHP. Posso comentar isso aqui, mas vou deixar aqui para vocês visualizarem. E agora eu vou mostrar aqui as especificações que você precisa mudar. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável chamada MySQLi que vai passar uma função com alguns parâmetros. O localhost. O que é o localhost?
é aonde o servidor está alocado. Nesse caso, eu posso pôr um 127.0.1, posso pôr localhost, porque o champ está rodando na minha máquina. Quando a gente for rodar em outra máquina, a gente vai ter outra aula sobre isso e eu vou mostrar para vocês editando isso aqui. Qual é o meu usuário? O meu usuário, se você fez a instalação do localhost, olha só, vou clicar aqui ó, no início e eu tenho aqui ó, o utilizador, é root. Então eu vou aqui substituir para o root. Qual que é a senha? Aqui eu não tenho senha, eu não instalei uma senha para o meu PHPMyAdmin, para o meu MySQL, aliás, para o meu MySQL. E o meu MyDB, meu database, qual que é que eu vou utilizar? Aula BD Miltim, tá vendo? Então eu vou vir aqui ó, e vou pôr aula BD Miltim. Você tá o char7 para trabalhar com o TF8, igual nós trabalhamos, ó, igualzinho nós trabalhamos quando fomos criar. Quando nós fomos criar, olha só, início, novo, ó, nova base de dados, olha lá, o TF8. Eu vou setar esse aqui e agora eu vou visualizar. Vamos ver se vai funcionar? MySQL. Vou vir aqui para minha pasta localhost. Vocês lembram onde a gente guardou esses arquivos? Ó, localhost, banco de dados, MySQL. Então, localhost, banco de dados, MySQL. Então, vou pôr aqui, ó, tem aqui, ó, MySQL. Então, quando eu executar, ó, sucesso via localhost. Então, ele conectou. Só de eu colocar isso aqui, ó, ele já conectou, tá bom? Vou provar que ele conectou, ó. Vou dar o stop no MySQL. Vamos ver o que vai acontecer? Então, vou tentar conectar, ó, atualizei, vamos ver, ó, tá rodando e olha lá, ó, ele não conseguiu conectar, ele deu erro, tá bom? Então, ele está falando aqui que ele não conseguiu comunicar. E por que aconteceu isso? Porque meu banco de dados está desligado, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a gente ver o exemplo, deixa eu abrir aqui, olha só, esse foi o exemplo procedural, então só de eu executar essa função aqui MySQL Connect, passar essas estruturas aqui, ele já está no meu objeto aqui, a representação. O ideal seria eu fizer isso aqui, ó, MySQLi, enquanto MySQLi, se o MySQLi for diferente de falso, olha só, ele executou. Se não, aqui está usando printf, né, para utilizar essa forma de impressão. Eu gosto muito de trabalhar com eco. Vou pôr aqui, ó, deu ruim, BD, não funcionou, tá bom? Base de dados, não funcionou. Vou aqui fazer em eco também, para não causar dúvida na cabecinha de vocês, ó. Eco, vou jogar aqui e o que for retornar, ele vai vir aqui, ó. Então vou concatenar. Olha que bonitinho. Tá bom? Agora eu vou comentar. Então, ele vai tentar isso aqui. Se não der, ele vai jogar aquilo dali. Vamos ver se vai funcionar? Está conectado. Então, perfeito. Funcionou. Eu fiz base diferente de false porque aqui, ó, ele está falando que ambos, ele retorna, né, o falso lá. Agora, vamos fazer o orientado a objeto. Então, vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, PHP, MySQL, botar OO, maiúsculo. Só para a gente saber. Então, se o MySQL for, né, olha só, ele vai instanciar meu objeto, vai criar, aí eu preciso mudar o usuário, qual que é meu usuário? O root, a senha não tenho, e minha database é aulas BD Miltim. Seto o char7, olha só como é diferente. Ele está setando o char7 aqui, e agora, quando ele quer saber alguma informação do host, ó, ele pede ao meu objeto, tá vendo aqui a setinha? Quer dizer o quê? Que dentro do meu objeto, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Olha que massa. Ao contrário do paradigma aqui, ó, procedural, que faz o quê? Ele pega um procedimento, pega uma funçãozinha lá para me dar esse retorno. Eu passo a variável, o MySQLi, e ele pega essas informações. Então aqui, ó, é muito mais elegante trabalhar assim. Vou mudar aqui, vou testar primeiro, fazer o que a gente está fazendo. Então, volto aqui, MySQL, vamos testar, OO, e ele falou que aulas BD Miltim não existe. Então, o que eu fiz aqui?
aula ABD Miltinho, tá? Então não existe aulas, é aula. Então, aula ABD Miltinho, tá vendo? Olha só. Agora conectou. Beleza, vou fazer igual no outro. Se o MySQL for diferente de falso, olha que legal, ele imprime. Se não, vou até pegar aqui, ó. Se não, ele deu ruim, tá? E para manter o padrão que a gente está usando o eco, eu vou fazer aqui igual também. Sucesso. Vou copiar esse aqui e vou acrescentar ele aqui. Vamos lá? Vamos testar? Executou, conectou, vamos tirar a conexão. Dei Enter, está carregando, olha só, e deu erro. Que massa, né? Ó, dá Start de novo e validar. Então, aqui eu já estou mostrando o meu código está funcionando e meu banco de dados está funcionando, eu estou comunicando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A aula é essa, é bem simplesinha. E na próxima aula nós vamos fazer a nossa primeira consulta. Eu espero que vocês gostem ali da gente executar e interligar essas aulas uma com a outra. Abração e tchau, tchau!